Boa noite, pessoal. Dando início a mais uma Entrevistas. O nosso convidado da noite é o Paulo Barão. Ele que é manager, booking, promoter, escritor, né? E empresário da Top Link Music. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui conosco para contar a sua vida, sua trajetória de sucesso, né? Que ele vem ao longo dos anos aí. E o meu convidado já está aqui. Nós já vou chamar, Paulo, já vou te chamar. E aqui vai chamando todo mundo, mandando aviãozinho para todo mundo, chamando, convidando para essa live que vai. É o Paulo Barão. Vai chamando todo mundo, vai mandando aviãozinho, chama todo mundo para vir para essa live. Incrível. E o Paulo já está aqui comigo. Oi, Tudo Paulo, boa bom? noite. Como é que vai? Tudo bem? Tá me ouvindo? Como você está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Paulo não é brasileiro, mas mora no Brasil. O Paulo é mexicano, da cidade de Guadalajara, é isso, Paulo? De Guadalajara, exatamente. Se é do tequila. Olha, gente, estamos trazendo aqui o Paulo Barão, incrível, né? Para conhecer um pouco mais, quem não conhece ainda da história dele. O Paulo tem uma trajetória belíssima aí no mundo do business, né? Show business. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mexicano, ganhou o mundo, né? Produzindo aí os melhores shows de rock, né? Em todo o mundo e Brasil atualmente. Mora no Brasil. É, já morou em vários países, né, Paulo? Já morou em vários países. Palestrante motivacional. O Paulo tem um livro lançado agora também aí. Vamos falar sobre ele, né? O livro Rocking All My Dreams, onde ele fala, conta aí, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. É proprietário da Top Link Music, né? Respeitada empresa aí de agenciamento de artistas e produção em nível internacional. O garoto sonhador, como eu li, que conseguiu vender sonhos, e é com esse garoto sonhador que conseguiu vender sonhos que a gente vai conversar agora. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas, Paulo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Cíntia. Foi um prazer te conhecer aí. Tivemos recentemente, né, aí na Trans Brasil. Trans E aí, Brasil. na Trans Brasil, que foi muito legal. E sensacional estar aqui contigo. Obrigado, tá? Foi um prazerzaço. Estivemos agora em Campinas, da Trans Brasil, e eu tive a honra. O Paulo foi palestrante lá e contou um pouquinho da sua história, e ele vai contar aqui também. Paulo, essa frase te define, o garoto sonhador que conseguiu vender sonhos. Nos fala um pouquinho da tua infância, lá que você começou a trabalhar tão jovem, né? Um pouco da tua vida em Guadalajara. A gente conheceu um pouquinho do menino, daquele garoto que começou lá atrás. Eu acho que a grande sacada da vida é você tentar se manter jovem por dentro, Sim, né? sim. E eu acredito que a música, ela te faz essa sensação, porque por mais que a vida vai levando, os anos vão chegando, mas quando você escuta as tuas músicas que você gosta, tem uma relação tão emotiva com aquele momento que você vivenciou. Muitas vezes eu me sinto o mesmo adolescente ou a mesma criança que escutou por primeira vez uma rádio, que fui mexer numa rádio e descobri o rock por mim mesmo. Inclusive, meu livro que eu tenho Apaixonado no por Madrid, rock, sempre por rock, né? sempre. O mais interessante foi que meus pais não eram família de roqueiros. Meus pais são os dois, meu pai e minha mãe são antropólogos, psicólogos, Olha, e meu pai era muito mais interessado na música clássica. Em casa se escutava música clássica e música country. Nas country americano, porque no México temos muita influência. E música mexicana. sim. Então, quando eu fui mexi um rádio de um amigo de meus pais que chegou e se hospedou em casa, eu descobri por primeira vez aquele som que me motivou, que me deixou enlouquecido. Eu não sabia, parecia que tinha um vulcão dentro de mim. Comecei a pular nas camas. E aí, no dia seguinte, eu voltei no mesmo lugar, tentando justamente ter a mesma sensação. E aí, mexendo, não encontrar a mesma música, mas aí fui descobrindo outras músicas e aquela sensação se voltou parte de minha vida. Meus pais, apesar de eles, eu preciso contar isso porque para entender um pouco o contexto, meus pais
eles se voltaram antropólogos depois. Eles, no princípio, eram simplesmente dois estudantes, eles me tiveram muito jovem, somos uma família de quatro, mas meus pais estavam estudando enquanto estávamos aí na vida. Então, tipo assim, éramos uma família que trabalhávamos todos juntos, né? E minha classe social não era uma classe social pudente. Então, o que acontecia? Só que meus pais sempre me motivaram para o trabalho, que é uma coisa que eu agradeço a Deus, porque hoje eu sei que muitas pessoas não concordam agora com esses que se pode, que não se pode, mas eu agradeço muito, porque eu acredito que se não fosse por meus pais terem me motivado desde muito cedo a eu poder ganhar meu próprio dinheiro, a eu poder me movimentar, eu acredito que não teria me voltado o homem depois de anos que eu me voltei e valorizando o que é ganhar um dinheiro e valorizando as conquistas. Então, o garoto sonhador se vai construindo nessa idade, porque o garoto sonhador pede a seus pais que, sem ter dinheiro, se permite, se eles deixam que fora de casa ele possa lavar carros que estavam estacionados, me veio na cabeça, que era só um balde e dois panos, e eu limpava, e com esse dinheiro eu fui comprando meu primeiro vinil, meu segundo vinil, e dessa maneira eu fui enlouquecendo dentro da música. Nossa, Então eu acredito que é que mais é, meio que que em é o som e resumo a boa mesmo. vontade, né? Né? Sim, Perseverança. exatamente. Então, assim, meus pais foram crescendo depois, também ao mesmo tempo que a gente, eles profissionalmente, e nós crescendo de idade, e isso nos levou a estar em umas escolas melhores. Na época eu estudava em escola estadual, Sim. e como sempre o bullying, né? Eu eu tinha uma mãe bonita que tua mãe não sei o que, tua mãe não sei quanto, briga aqui, briga lá. E aí fui passando para outra escola, só que no melhor momento de minha adolescência, meus pais decidem se mudar por seu trabalho para a Espanha. E essa mudança foi tão importante em minha vida, porque teve um quebre. Primeiro, o quebre do sonho, Uhum. porque eu estava vivenciando um grande momento em minha vida onde eu escutava, eu me sentia no céu escutando os artistas que eu mais, porque jamais pensaria que poderia conhecer. Era muito fã de vários artistas que ainda sou fã naquela época. E só que naquela época não vamos esquecer que as pessoas que não são dessa época é difícil entender uma vida sem celular, uma vida só por carta, uma vida onde não existia toda a tecnologia que hoje temos, né? Por exemplo, essa comunicação que nós temos. Então teria sido uma vida muito mais legal, como possivelmente com meus amigos, eu mostrando, estou aqui na Espanha, olha o vinil que eu tenho, mas não existia isso. Antigamente era carta mesmo. Era carta. E E orelhão, né? o orelhão e era muito caro. É, Tinha e, as fichinhas. dentro, e dentro dessa história, minha comunicação com meus amigos era aquela carta contando, e eu mandava uma fita cassete, coloquei o que eu tinha escutado na rádio, de minhas músicas favoritas, e mandava para meus amigos, e assim eu recebia também. Então demorava muito tempo em chegar. Era muito legal assim, mas essa carência também de amizade, essa carência de, de família também, porque a gente vai para Barcelona, um mundo totalmente diferente, com um adolescente de 14 anos, você se volca para alguma coisa, e eu me volquei diretamente a lo que eu tinha encontrado, que era a minha caixa de Pandora, que foi os shows que não chegam no México, porque Guadalajara é uma cidade de província e não chegavam os shows. E aí eu tive a oportunidade de ver os primeiros cartazes AC/DC,
Def Leppard, Scorpions. Aí Então eu você tive minha enlouqueceu de oportunidade vez. de ver isso. Então Enlouqueceu de vez. minha carência era isso. Então eu levava meu sonho e pensava assim, eu vou ver e vou cortar pelos meus amigos em cartas que eu via os Scorpions. E Isso. assim por em frente, E me diga uma coisa, você foi de Guadalajara, do México, para a Espanha. para a Espanha. E da Espanha, foi aí que você começou realmente a fazer a sua carreira? Eu, na verdade, eu Ou acho houve que outras começou minha carreira mudanças? aí. Eu acho que a minha carreira propriamente não profissional, mas começou minha carreira dentro de minha alma, É. porque aí dentro de minha alma que eu decidi que eu precisava e que eu queria fazer parte do show business da música. Hum. Então foi aí nesse preciso momento quando eu assisti um show de Scorpions, eu com minha camarinha pequena, eu tirando fotos, e fui entrando, era meu primeiro show, vendo assim, incrédulo as luzes, as camisetas, como era todo o cenário, bateria, e imaginando tudo, que eu decidi que eu queria trabalhar nisso. E não sabia como. Eu não tocava instrumentos, não cantava nada, mas eu sabia que eu queria fazer parte. Então, a partir daquele dia, minha vida se voltou profissionalmente ativa, Como é porque meu que objetivo é nasce, voltar aí. como é que nasce a Top Link? Porque foi aos 19 anos que você começou com a Entre Top os Link? 18 e 19 anos, eu me mando com 18 anos para Londres. Eu era péssimo estudante, eu me passei em Barcelona. Eu brigava com todo mundo, porque existia naquela época existia um racismo muito forte. E era assim, muito claro entre os professores, amigos, todo mundo. Então eu descobri que meu melhor jeito de me defender era dando porrada. Então, fui expulso várias vezes da escola, só que eu tirava as notas para ir passando de ano. Você conseguia brigar, ser expulso e passar o ano. Ah, E até que chegou o momento que eu já tive que me mudar fui expulso por ter batido um professor, inclusive, que ele estava fazendo racismo comigo. Eu conto isso no meu livro, né? depois vamos todos adquirir esse livro aí para conhecer detalhes da história do Paulo. E essa situação, não quero motivar isso para ninguém fazer isso, mas é uma realidade que me aconteceu. Passando dessa situação, quando vou para a Inglaterra, minha vida muda completamente. Aí se volta o adulto, né? Sim. Então o adulto entra e naquele momento eu já tenho a definição que eu tenho uma chance. Estou na Inglaterra, não posso perder essa chance. Então eu precisava aprender, estudar, conhecer pessoas. E foi para isso que eu fui para a Inglaterra, para conhecer pessoas. Fiz minha faculdade na Inglaterra, Você sou fez a formado, faculdade de cinema? sou formado em cinema. Gente, meu colega também. É Sou atriz interessante, também. né? É, mas eu acho que são os caminhos que te levam à vida, né? É. Depois, são os caminhos que você tem que percorrer na vida para depois você ir amadurecendo e você, nesse amadurecimento que você vai levando, você vai construindo os tijolos. Eu acredito que Sim. na Inglaterra comecei a construir meus tijolos. E aí eu já tinha certeza. Você já estava com a sua empresa Não, eu montei minha empresa lá. lá. O mais interessante foi que quando eu decidi que eu já estava preparado Hum. emocionalmente e mentalmente para montar, para trabalhar com isso, eu fui registrar minha empresa do nada. Hum. Fui, aprendi como que se registrava minha empresa se chama exatamente como se chama hoje, Top Link Music Link International mesmo. Promotions. Eu criei o logo, que na época era um globo, e qualquer ideia, eu pensava que eu poderia levar meu trabalho para qualquer país onde eu fosse. Sempre fui meio nômada, sempre gostei. Não queria me sentir preso a nada.
E foi aí que se cria aquela movimentação dentro de mim. Quando eu monto minha empresa, me registro oficialmente, eu me sinto um adulto, né? Mas tinha 19 anos, pensa. Então era um adolescente ainda, querendo aprender a viver, né? É isso mesmo. E aí você começou como empresário na Inglaterra? Já Eu, começou a montar? Me diga uma coisa, quando você deu início aos seus trabalhos no Brasil, lá na Inglaterra você já começou a ter, você já começou a empresariar a gestão da carreira dos artistas? Gestão não, né? Os shows já começou lá mesmo? sim, na verdade, eu muito cedo já com. Porque acontece, isso de show business, de management, ou empresariando, ou trabalhar com isso, você só entra, ou porque você conhece alguém, é muito difícil, é um mundo muito fechado, são pessoas, Isso. É é um muito mundo difícil. muito difícil. E eu não conhecia ninguém, entendeu? Só que eu fui estudar cinema justo para conhecer pessoas. Ah, E minha ideia não foi me formar como diretor de cinema para ser diretor de cinema. Eu me formei em direção de cinema porque o único jeito que encontrava como uma possibilidade de conhecer pessoas envolvidas com a música. Era a época do videoclipe, e os uhum. videoclipes eram muito, muito importantes. Então foi o momento que eu consegui enxergar que era a minha janela para entrar. E nessa janela que eu entrei, fui conhecendo pessoas. Essas pessoas, quando eu já consegui fazer meu primeiro show Ah, em parceria com outros caras, aí já colocando meu logo da minha empresa, já me sentindo como alguém, se começaram a abrir outras portas, fui abrindo outras portas, sim. entendeu? Fui conhecendo outras pessoas que me apresentaram outras pessoas. E quando eu começo principalmente eu tive muita sorte, porque eu comecei fazendo shows, eu acredito que isso foi um fator sorte muito importante. Ter começado a trabalhar numa casa de shows que era icônica na Inglaterra, que era pequena, Sim. mas era icônica, se chamava Sala Marquis. E a Sala Marquis foi essencial, por exemplo, para que bandas como os Beatles, Rolling Stones, The Who, eh, tivessem crescido dentro da cena. Muitos deles começavam lá. Então, eu comecei fazendo shows lá. Então, para um jovem que era um desconhecido totalmente, eu já tinha uma marca, entendeu? Ao Sim, menos. Tinha sim. uma marca que eu podia É. falar. Eu trabalhei na Marquis. Eu conheço o gerente do Marquis. Ele me abriu as portas para fazer shows. A partir daquele momento, eu abro mais uma porta, que essa porta me ajuda a ir conhecendo pessoas. E aí, com 21 anos, já comecei empresariando um artista que depois eu acredito que foi um ponto importante, porque essa artista se voltar mundialmente conhecida. Depois fui simplesmente tirado por uma mosca, né? Foi Saí, o pontapé saí inicial, o adolescente. artista, né? Quem foi o É normal. artista? Quem foi o artista? Catherine on the Waves, Hum, bem famosa, que tem uma música que se chama Walking on sim, Sunshine, muito conheço. famosa aí mundialmente. Só que no momento que ela estourou, todos os grandes peixes chegaram Imagina. e o peixinho simplesmente foi esmagado. Mas é sempre assim, depois dá a volta por cima, né? Olha, É, tem muita gente legal entrando aqui conosco. O Kiko Nascimento, meu produtor, meu braço direito. Um beijo, Kiko. abraço, Kiko. Doinha Prata, que tem a Rádio FM aí, conexão com o Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde e Inglaterra. Ela está aqui conosco que o nosso programa vai passar sábado, viu? Na rádio dela. Ela tem conexão com muitos países no mundo. Doinha, um beijo. Eduardo Japiaçu, seja bem-vindo. Sidney Kleber, muita gente legal. O Roberto está aqui também. E temos artista também aqui na área. Nós temos a Juliana Rosa Makeup. Ela é fantástica. Ela faz maquiagem de cinema. Ah, que legal. Ela que faz os trabalhos para o Jaime Monjardim. Está aqui conosco. Já fiz um trabalho lindo com ela. Seja bem-vinda, Juliana Linda. Está aqui conosco. E o Isaac Borges, cantor também, Giacomo. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos continuar aqui conversando com o Paulo Baron.
conhecer mais a história da vida dele. Hoje você tem quantos artistas, Paulo, na Top Link? Hoje eu estou trabalhando com 5 artistas na Top Link, mas a Top Link, ela tem uma característica que eu fui me moldando dentro do show business, porque durante uma época eu fui empresário, depois outra época fui promotor de shows, depois em outra época decidi que precisava moldar e eu fui mudando. Hum, Outras vezes deixei de ser empresário. Eu gosto muito de ser empresário, mas gosto muito de ser empresário e promotor de shows. Booking, eu sou booking também. Só isso. que a parte de booking é a parte que menos gosto. Vamos falar. Eu vou tentar explicar o porquê. Hum, Eu gosto de ser manager ou empresário manager, de artista sim. quando o artista me permite ser eu criador. Hum, Quando eu posso trazer ideias e juntar minhas ideias junto com ele para criar. sim. Entendeu? Porque eu acho que a parte artística minha, ela aparece naquele momento. E quando eu tenho essa liberdade de fazer isso me deixa encantado. Por mais que me leve muito trabalho. A segunda parte que eu gosto muito é do promotor. Porque como promotor eu consigo chegar a artistas que eu amo, o que eu gosto. Eu só trabalho com artistas, contrato só artistas que eu gosto. Então, assim, eu tenho a possibilidade de chegar perto de alguns artistas que eles, era meu sonho e, tipo, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, artistas que criaram o rock, e para mim, como promotor, conseguir esses sonhos. Nossa, Uhum. grandioso. Olha, Grandioso, Paulo. grandioso mesmo. Eu falo realmente grandioso. Para mim é espetacular, realmente, para minha vida, levar Sim, isso. uma bagagem gigante, não é, né? Você tem expertise por conta desses profissionais que trabalharam com você, né? Sim. E a parte do booking, Hum, é uma parte que eu faço, mas não é ela que me deixa mais feliz. Por hum, quê? Porque na do booking, para vocês entenderem que é um booking. Um booking é aquele que pega e simplesmente vende, não se envolve emocionalmente, vende, leva uma porcentagem. É, fazer dinheiro, para mim, nunca foi um problema. Você pode vender um copo, você pode vender óculos, você pode vender copos, pode vender gravata, o que seja uma necessidade. sim, Mas a criação é a parte mais bonita. Então, sim. dentro do meu hall, muita gente me busca para ser booking e eu não aceito. Hum, Eu só faço assim quando é tipo assim, ok, beleza, vou fazer porque não quero deixar perder esse artista. Mas realmente não é o que me agrada. Eu gosto de estar envolvido na parte criativa. E não parte de promotor, porque eu coloquei sempre dentro do meu coração que eu ia fazer só artistas que eu gostasse. Não uhum, importa se vou perder dinheiro, se vou ganhar dinheiro. Claro que a gente faz isso para ganhar dinheiro. Mas, quando eu faço um artista que eu gosto, eu estou sentado no melhor lugar, eu vou estar curtindo o artista, vou estar na primeira fila, eu sinto que esses caras que estão, vocês que assistem um show, são meus convidados. Então, tipo assim, para mim é uma glória. Eu busco constantemente não perder o tesão dentro da música. Então, eu acho que as duas coisas, o management e o promotor, me criam esse tesão por a música e por minha vida própria, muito bom. É isso aí. entendeu? A gente precisa ter esse tesão que você fala, né? Sim. E eu vi você falando lá na Trend sobre isso, eu fiquei realmente assim, é exatamente isso que ele está falando. Se não for dessa forma, a coisa não anda, parece que fica sendo empurrada, Para mim não né? faz sentido, porque, assim, algum tempo atrás, um dia, alguém, creo que, não me lembro se foi no Danilo Gentili ou em alguma entrevista que eu fiz, me perguntaram, e quando você sentiu que você já tinha chegado no topo de tua carreira, de teus sonhos? Eu, já faz muito tempo, eu acredito que uns 15, 17 anos atrás, eu senti que eu já chego, porque que acontece? Quando você é um adolescente, você tem Hum, sonhos.
E são sonhos bobos, né? Aquele sonho bobo, aquele sonho que diz assim, que você fica como era jogado na grama, parece romântico, né? Jogado na grama, olhando para o céu, vendo as nuvens, e você diz assim, o dia que eu seja grande e seja alguém na vida, ou seja rico, Os né? Que a gente pensa assim, né? sonhos Os jogados sonhos tudo pro assim, universo, né? aham, eu sonhava assim, eu vou ter uma casa desse jeito, ou vou me casar com uma mulher assim, ou vou ter um filho, ou vou ter um carro assim. Eu, há muitos anos, cumpri meus sonhos. Então agora, o meu sonho é manter o meu tesão por a música. Então, assim, eu não quero ser multimilionário, não me interessa ter, hum, voltar-me louco para ter coisas materiais a mais de lo que eu necessito. O que me interessa é ser feliz. Então, eu poder ir a um show, curtir. Eu acho que para mim a maior valorização que me existe para minha vida, assim, lógico, além de Deus e minha família, mas seria eu poder que eu consigo entrar em qualquer show no mundo e sempre estar em um lugar e as pessoas me respeitem por isso. Então eu acredito que naquele momento para mim é da glória, tudo valeu a pena, entendeu? Você conquistou esse espaço de respeito, né? Sim, então eu Ó, acho que muito mais que uma entrevista, muito mais do que ser famoso, muito mais que ter escrito um livro, eu acho que é aquele momento que eu consigo, que, por exemplo, eu me lembro, eu estava na Áustria, creo que foi, e mandei uma mensagem para o empresário de um artista muito famoso do estado e falei, ô fulano, eu sou tal, tal. Ah, sim, você podia conseguir, não tem mais ingresso para comprar e tal. Pá, de repente estava na primeira fila daquele show, ou nos Estados Unidos a mesma coisa, ou na Espanha, ou em Portugal, no Rock in Rio, hum, Lisboa, eu estava com 12 ingressos, imagina. Não sabia nem o que fazer, entendeu? Então, assim, essas coisas para mim tem muito mais, aprecio muito mais nesse momento, porque o que nós vamos é viver de música, mas viver na alma de música. qualidade. Eu acho que você já atingiu um nível que você se dá o luxo também de se permitir escolher. Era isso uma das perguntas que eu queria fazer, né? Quais os critérios que você tem para ter o artista com você e você empresariar? Mas antes disso, eu quero falar aqui, ó, a Cláudia Barra, ela é esposa do cantor Ruban, né? O famoso Ruban da música Cinderela, está aqui conosco e ela está dizendo: esse eu respeito, grande empresário, o conheci por acaso, respeito muito, acho que você é maravilhoso como empresário. E ela fala: gosto dessa fala do ter tesão pelo que faz. Eu amo trabalhar com a música por esse motivo. A Cláudia trabalha conosco também na Music Stream, está conosco também aí, né? Cláudia, que é especialista em direitos autorais aí já há longos anos, trabalha conosco também lá na Music Stream. Até, Cláudia. É isso mesmo, Cláudia. Eu acho assim, tudo é muito mais legal quando você tem um tesão, né? Tudo na vida tem que ser feito com tesão. Eu sei que nem todo mundo às vezes tem essa sorte, nem todo mundo descobriu possivelmente o que é o tesão na vida, e às vezes a gente tem que se conformar porque a vida te leva para uns caminhos. Mas se você conseguiu encontrar o tesão um dia na tua vida, seja em qualquer tipo de coisa na vida, você tem que correr atrás dele. Você não pode morrer querendo simplesmente se conformando. Eu não sou desses. Para mim, volto a falar, o mais importante é chegar assim, me sentir bem comigo mesmo, falando assim, uau, que demais, sabe, curtir um álbum vinil com muito carinho, ou escutar uma música e dançar. Recentemente, há muito tempo eu não escutava o álbum The Flashdance, Flash e Dance, fiz imagina muitos coreografia com anos. Flash Dance. E aí, pá, peguei de novo, voltei, coloquei, nossa, me lembrei tanto, pô, coloquei as músicas aí, dançando. Então, esse é um tesão da vida, entendeu? Você curtir aquele momento, você ir a um show, fui ao show de Offspring, me convidaram lá, e eu, de repente,
fiquei pulando como uma criança, dançando, com louco, não me importava isso, que digam se eu sou Paulo Barão, não sou, tipo, e daí? E daí? Tipo, e daí, entendeu? Eu quero curtir, então esse é o tesão que eu busco todo dia. Eu acho que o desafio, o maior desafio do nosso é buscar e conseguir o tesão. É isso aí. E o Ruban entrou aqui. Meu querido Ruban está aqui conosco também, grande cantor, compositor. Ruban está aqui conosco. E eu perguntei a você hoje se quais são os critérios que você hoje tem em relação ao artista trabalhar com você. Chega ban... Acredito que chegue bandas em todo o tempo e artistas para querer que você, né, trabalhe, venda os shows. E eu vi que você também tem, eu não sei se ainda tem, você tem um curso, um online que Sim, você também, né, você sim. disponibiliza. Fala um pouquinho desse. É curso ou é um É um congresso? congresso, eu É um chamei ele de congresso. congresso de show business. Sim. De fato, foi o primeiro congresso de show business que foi feito na América Latina, em português. Ninguém tinha feito e eu aproveitei que na pandemia eu sou workaholic. Então, aproveitei que na pandemia era o momento certo e criei um curso. Tive vários convidados muito importantes, Eu empresários vi. famosos de Estados Unidos, de bookings famosos, músicos importantes participando do meu congresso. E qual que é a ideia? Justamente mostrar como você pode encontrar os caminhos para você ser um empresário e também como um artista pode ser seu próprio empresário, porque hoje na vida que nós vivenciamos, cada vez estão mais escassos os empresários. Isso, quando me falo empresário, não estou falando do picareta que quer ir pegar o dinheiro do artista. Estou falando do empresário mesmo, do empresário que sabe os caminhos, que tem os contatos, que sabe como abrir portas, sabe como emplacar um artista. Aquele empresário que sabe criar atrás do artista, que embate, que tem uma briga com o artista e fala, não, 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 se você faz isso vai dar merda, entendeu? Então, eu sou um empresário que tenho essa característica. Eu entro em embate mesmo com o artista e brigo com o artista e xingo se for necessário, porque eu considero que na hora que eu estou aí, eu estou defendendo a própria marca do artista. Sim, Então, esse congresso que eu fiz foi pensado na pandemia. Foi muito legal, porque tem mais de 70 aulas, creio. Já nem lembro mais. Então, foi uma coisa bem legal que foi feito. Vendi bastante cursos, depois tirei do ar, depois disponibilizei lá no canal do Regis Tadeu, que eu faço parceria. Tanto sou workaholic que eu me voltei até vou falar, um youtuber, né? Porque me voltei um jornalista, entre aspas, dentro da pandemia, entrevistando artistas junto com o Regis Tadeu, agora um canal que tem no YouTube, sim, com um crítico musical, que ele é muito ácido, e eu vim a fazer o contraponto dele. Então, deu muito a liga essa parte aí entre a gente. Daí, na pandemia, também criei minha série de TV, que se chama Os Garimpeiros do Rock, que está inclusive atualmente na Globoplay, e o canal Bis, inclusive, está reprisando de novo. E agora fechamos uma parceria com a Rolling Stones e YouTube, que também começou a exibir uma vez por semana. Então, assim, é, como posso falar? Eu acredito que existem algumas camadas dentro do que eu faço, sim. que, que não se trata apenas de me agradar a mim mesmo, ou eu me enxergo de algumas maneiras diferentes. Uma, o trabalhador que precisa levar dinheiro para casa. Outra, o adolescente que precisa ter o tesão para seguir e nunca deixar isto. Outra é daquele cara que já se vê como um homem que está ficando com uma idade e precisa deixar um legado. E outra, o criador de uma
de deixar um legado para também para as novas gerações de formação. Então, tanto que, por mais que às vezes, eu vou te falar sinceramente, às vezes você não tem um tempo, às vezes é um saco dar uma entrevista, porque você está te tirando um tempo de tua vida, está tirando um tempo de tua vida, É, entendeu? Mas eu cedo fazer algumas não, não faço muitas, mas as que eu faço, que busco muito qual vai ser o conteúdo que vai ser levado, por lo que eu vou poder colaborar para outras pessoas, ou seja, qual vai ser a qualidade de pessoas que podem se interessar em uma conversa. Para mim não importa que sejam 50, nem 100, nem 1000, porque isso já eu faço lá no canal do Regis. Eu já atingo essas pessoas, centos de milhas lá. Agora o que eu busco assim, quem, por exemplo, eu vejo na Cíntia, qual que é o perfil da Cíntia? Como vai ser? Que tipo de público vai estar aí? Tem gente que está interessada? Por que está interessada? Entendeu? Então, não é porque eu me acho, não. Simplesmente porque eu busco uma qualidade e preciso viver, entendeu? Como um ser humano também, às vezes. eu agradeço muito o seu tempo aqui, a sua disponibilidade, porque realmente tempo a gente não entrega para qualquer pessoa. A minha intenção é justamente fazer com que o artista ele se aproxime mais do seu público, porque essa live está aqui agora, daqui a pouquinho ela vai estar subindo lá para o nosso canal do YouTube, ainda hoje, e ela vai estar atingindo, ao longo dos dias que vem seguindo, muitas pessoas. E eu quero dar boas-vindas aqui à banda Cogumelo Plutão, que está Oh, aqui conosco, está dizendo, grande mestre, eu não sei quem é dos meninos que estão aqui, se é o Blent, se é o Fel Rios aí, se é o Max, o Dan, todos esses meninos que eu já entrevistei também eles, estão aqui conosco. muito E bom. mandar aquele abraço, né, caloroso aí para o Tiago Mauro. Você tem um excelente assessor, uma pessoa que realmente ele nos dá acesso a você. Porque eu vou te contar uma coisa, Paulo. Eu trabalho com os artistas, eu sou a IR da Music Stream, e nossa maior dificuldade são, às vezes, os empresários. Porque não nos deixa chegar e não nos ouve, nem querem ouvir. Eu acho que o bom empresário, como você falou, ele permite discutir com o artista aquilo que ele permite também ouvir de oportunidades. Porque como é que eu vou dizer não a algo que eu não sei o que é e que eu sei que pode ser uma oportunidade? Eu preciso oportunizar, né? Eu preciso oportunizar o meu artista. Então, assim, parabéns, Thiago, Mauro. Você nos recebeu muito bem, muito bem. O próprio Paulo já é maravilhoso. E realmente o Thiago, ele nos recebeu muito bem. Muito obrigada. É o Fel que está aqui. Fel, seja bem-vindo. Gosto demais desse menino. O Fel Rios, da banda Cogumelo Plutão. Eles estão ganhando aí, né? Estão de volta aí aos palcos, já está indo para a televisão fazer vários shows, Paulo. A Que banda legal. Cogumelo Plutão que eu falei, né? Eu falei lá na É, Trace. eu vi algum vídeo deles, achei bem legal a aposta deles, É muito uma delas. interessante. Eu que enviei, não Parabéns. foi para você o material deles? Mas é verdade, Eu que você combinou que enviei. vai me mandar, Eu amo verdade? Você esses meninos da banda Cogumelo Plutão. Acho eles é o verdade. máximo. Vamos ter um pouquinho de tempo para ouvir eles. Agora eu entro numa temporada de muitos shows. Eu estou com, creio que agora, a partir desse próximo domingo, eu até durante o mês inteiro, eu acho que tem uns 30 shows ou 28 shows. E vou estar viajando muito. Estava, inclusive, antes de entrar aqui na live, estava olhando todo o meu itinerário de voos, que é uma loucura. Foi o Thiago falou sobre isso comigo. Então, por isso, amanhã vai ser meu único dia de noite que eu preciso preparar minha mala. Até movimentei minha live que eu tenho normalmente com a estadia nas quartas-feiras para quinta-feira para eu poder preparar minha mala, E tem a porque câmera. possivelmente eu não sei se vou poder participar em várias lives com ele, então, Você está mas viajando para fora também? também. Eu gosto de estar acompanhando vários shows. Não, tem artista que tem um empresário que prefere ficar no escritório, nada contra, mas eu sou um cara que eu gosto de ver o que está acontecendo ao vivo. Eu tenho Certíssimo.
eu sou um cara também que sou muito perto do fã. Gosto de encontrar com o fã, olhar, sentir o que ele está sentindo, o que está falando, sabe? Então eu acho que assim eles me enxergam um pouco como desse jeito, sabe? Um cara que se aproxima e não fica apenas atrás, entendeu? Isso. Você, inclusive, você é palestrante motivacional, Sim, né? sim, Você é sim, palestrante sim me motivacional, chamar dessa maneira, mas sim. né? Você está ali motivando, justamente isso que você está falando aqui, você fala nas suas palestras, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que tento ser o mais transparente possível o que eu sinto e o que deu um sucesso para mim. Eu acredito que depois de quando eu escrevi meu livro e eu recebi uma mensagem um dia, eu vou te falar uma coisa.